Quando a gente fala dos 7 pecados capitais, não está falando apenas de atitudes erradas. Estamos falando de territórios do coração onde muitas vezes a pessoa nem percebe que abriu uma fresta. São áreas onde pensamentos pequenos criam raízes profundas, um sentimento guardado, uma comparação silenciosa, uma irritação repetida, um desejo escondido que ninguém vê. É nesse terreno invisível que o pecado se fortalece, e é justamente nesse terreno que o Espírito Santo trabalha. Ele não chega com barulho, não invade, não força. Ele ilumina. E quando a luz dele toca aquilo que estava escondido, o objetivo não é expor a pessoa, é libertá-la. Ele revela a ferida não para constranger, mas para curar. Ele mostra o que está desalinhado, não para condenar, mas para transformar. Porque para o Espírito Santo, cada fraqueza é um convite para mostrar a força de Deus. A primeira raiz que ele toca é a soberba, o pecado que se disfarça melhor. A soberba não aparece só em quem se acha demais. Às vezes, ela aparece na pessoa que quer resolver tudo sozinha, que não pede ajuda, que não admite fragilidade. É aquele pensamento sutil de eu dou conta, eu controlo, eu sei o que é melhor. A soberba cria uma vida onde Deus é consultado, mas não é obedecido. Onde Deus é mencionado, mas não é o centro. Quando o Espírito Santo confronta a soberba, ele faz isso com amor. Ele mostra que depender de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ele revela que humildade não tem nada a ver com se diminuir. Tem a ver com colocar Deus no lugar que pertence a Ele. Humildade é reconhecer limites, é entender que até o que fazemos bem só é possível porque Ele nos capacita. E quando a soberba cai, as portas para os outros pecados também começam a perder força, porque a soberba é a raiz que alimenta tudo o que vem depois. Comparação, competição, desejo de controle, resistência à mudança, auto-engano, a falsa ideia de independência. Sem perceber, a pessoa passa a viver cansada, tentando ser o que não precisa ser, carregando pesos que nunca foram dela. Mas o Espírito Santo reorganiza o coração. Ele mostra onde estão os excessos, onde estão as brechas, onde estão as áreas que precisam de realinhamento. Ele não só corrige, ele reestrutura. Ele não só aponta o erro, ele revela o caminho. Ele não só expõe o pecado, ele oferece graça para vencer. Este é o ponto de partida da libertação dos 7 pecados capitais. Permitir que o Espírito Santo ilumine as sombras interiores, porque onde ele entra, a culpa sai. Onde ele toca, o orgulho desmorona. Onde ele age, a transformação acontece de dentro para fora. A soberba e a inveja são como 2 vozes diferentes falando o mesmo idioma, o idioma da comparação. A soberba diz, eu sou melhor. A inveja diz, eu deveria ter o que o outro tem. E as 2 nascem no mesmo lugar, um coração que perdeu o senso de identidade. Ninguém acorda soberbo. Ninguém decide do nada ser invejoso. Isso começa na cabeça, em pensamentos que parecem inofensivos, mas criam um ciclo destrutivo. É aquela comparação rápida ao ver alguém prosperando. É aquele incômodo que surge quando o outro recebe elogios. É aquele esforço desnecessário de provar valor para quem nem está olhando. É a alma pedindo cura e a mente respondendo com competição. A soberba é mais silenciosa do que a gente imagina. Às vezes ela aparece naquele pensamento de que ninguém faz tão bem quanto você. Às vezes ela surge na dificuldade de ouvir um conselho, mesmo quando você sabe que precisa. Em outras situações, ela está naquele incômodo quando alguém te corrige. São detalhes que revelam que o coração está tentando proteger uma imagem,
não uma verdade. A inveja, por outro lado, é a dor de ver o outro vivendo aquilo que você acredita merecer. E isso pode ser tão sutil que a pessoa nem percebe. É um aperto no peito quando alguém alcança o que você sonhou. É a sensação de injustiça quando o outro avança e você não. É a comparação automática que surge nas redes sociais. É o pensamento: por que com ele e não comigo? A inveja, por outro lado, é a dor de ver o outro vivendo aquilo que você acredita merecer. E isso pode ser tão sutil que a pessoa nem percebe. É um aperto no peito quando alguém alcança o que você sonhou. É a sensação de injustiça quando o outro avança e você não. É a comparação automática que surge nas redes sociais. É o pensamento: por que com ele e não comigo? Biblicamente, ele nos traz à memória verdades que libertam. Ele lembra que cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. O Espírito Santo desmonta a comparação ao abrir nossos olhos para uma verdade simples: o propósito é individual, mas a graça é abundante para todos. Quando ele toca a soberba, ele instala a mansidão, não como fraqueza, mas como maturidade. Mansidão é força sob controle. É olhar para dentro sem medo de admitir falhas. Quando ele toca a inveja, ele instala contentamento. Contentamento não é conformismo, é confiança. É saber que se Deus ainda não te entregou algo, não é punição, é preparação. E aí algo poderoso acontece. A pessoa começa a se alegrar genuinamente pela vitória dos outros. Porque quando o coração entende que Deus é Pai e não gerente, quando entende que propósito não é corrida de quem chega primeiro, quando entende que o tempo de Deus não atrasa e não falha, a comparação perde o sentido. A maior guerra não é contra o pecado em si, mas contra as narrativas internas que alimentam ele. E o Espírito Santo vence essas guerras com verdade, mansidão e propósito. A ira é um dos pecados mais mal compreendidos. A maioria acha que ela só aparece na explosão, na palavra atravessada, na gritaria, na perda de controle. Mas na prática, ela começa muito antes disso. A ira nasce no silêncio. Ela cresce naquele ressentimento que a pessoa guarda para não criar confusão. Ela se alimenta de expectativas não atendidas, de mágoas mal resolvidas, de diálogos internos que se repetem como uma fita infinita. Por que fizeram isso comigo? Eu não merecia. Eu devia ter respondido. E quanto mais esses pensamentos são revisitados, mais a ira cria raízes no coração. A verdade é que a ira não dói só quando explode. Ela dói enquanto é guardada. Ela consome energia, rouba a paz, tira sono, alimenta orgulho e bloqueia a cura. E o mais perigoso, a ira acumulada cria distorções emocionais. A pessoa começa a interpretar tudo pela lente da ferida. Uma frase simples vira ataque. Um silêncio vira rejeição. Uma discordância vira desrespeito. Não é a realidade que está distorcida, é a alma. É nesse ponto que o Espírito Santo age. Ele não trata apenas o comportamento explosivo, mas a origem. Ele mostra onde a ferida começou, traz lembranças à tona, não para machucar, mas para sarar. Ele revela que muitas vezes a ira está ligada à sensação de injustiça. A pessoa se sente traída, usada, esquecida, desvalorizada. E o Espírito Santo entra nesses cantos escuros com uma paz que não se explica, mas se sente. Ele ensina que perdoar não é ignorar o que aconteceu, é cortar o que aquilo ainda causa. A preguiça, por outro lado, é outro pecado frequentemente mal interpretado. As pessoas acham que preguiça é simplesmente não querer fazer nada. Mas preguiça, espiritualmente falando, é muito mais profunda.
Muitas vezes ela é um sintoma de cansaço emocional, desorientação ou falta de propósito. É aquela sensação de que tanto faz, aquele desânimo que aparece não porque a pessoa é irresponsável, mas porque ela está drenada por dentro. Preguiça também nasce no pensamento. Ela aparece quando a pessoa olha para algo que precisa fazer e pensa: eu não vou conseguir, isso não vai mudar nada. Para que tentar se já deu errado antes? Não é falta de força, é falta de clareza. Não é falta de vontade, é falta de direção. E o Espírito Santo age aqui de maneira completamente diferente. Ele sopra ânimo, ele reacende propósito. Ele traz de volta a chama que a vida tentou apagar. Ele mostra que cada passo importa, que cada semente plantada tem valor, que cada decisão move o destino. Ele transforma a apatia em motivação. Ele vira a chave interna que a pessoa não conseguia virar sozinha. Ele nos lembra da palavra que diz: o diligente prosperará. Mas não prosperará só no financeiro. Prosperará na alma, nas decisões, nos relacionamentos, no caráter. O Espírito Santo transforma preguiça em disciplina, disciplina em constância e constância em frutos visíveis. A ira e a preguiça parecem opostas, uma violenta, a outra apática. Mas as duas nascem da mesma raiz, um coração cansado e ferido. A ira grita: eu estou ferido. A preguiça sussurra: eu desisti. E nas duas situações, o Espírito Santo responde: eu estou aqui, eu te restauro, eu te fortaleço, eu te levanto. Ele não apenas apaga incêndios internos, ele reorganiza emoções, cura memórias, alinha expectativas e devolve vida onde a alma estava paralisada. A avareza raramente aparece como ganância na mente da pessoa. Quase sempre ela chega mascarada de prudência, cautela, planejamento. Mas lá no fundo, a raiz da avareza não é o amor ao dinheiro, é o medo. Medo de perder, medo de passar necessidade, medo de depender. A avareza cria uma vida onde tudo precisa ser controlado, contado, retido. E esse controle não é sabedoria, é ansiedade disfarçada. A pessoa avarenta nem sempre acumula muito, mas sempre teme perder pouco. Vive tensa, segurando firme o que tem, como se o mundo estivesse pronto para tomar algo dela. E esse ciclo desgasta, porque a alma que vive com medo nunca descansa, nunca celebra, nunca se sente segura. O problema não é o dinheiro, é o espaço que ele ocupa dentro da pessoa. O Espírito Santo trabalha na avareza de maneira profunda. Ele revela que confiar em Deus não é apenas uma frase bonita, é um estilo de vida. Ele mostra que provisão não vem da soma, vem da fonte. Ele cura o medo com fé, cura o controle com entrega, cura o apego com generosidade. Não é sobre doar mais, é sobre confiar mais. Quando o coração entende que Deus sustenta, a mão se abre sem culpa. Já a gula é outro pecado silencioso. Ela não nasce do apetite, nasce do vazio. Muitas vezes a pessoa usa comida como anestesia emocional. Come quando está ansiosa, quando está triste, quando está frustrada ou quando está precisando de algum tipo de conforto. Não é só exagero, é fuga. É um alívio rápido que se torna um hábito destrutivo. A fome é do corpo, mas o exagero é da alma. A gula se manifesta também no impulso. O vou só beliscar que vira excesso, o só hoje que vira rotina. E quando a pessoa tenta parar, sente culpa, mas não sente força. Isso revela que a luta não é física, é espiritual e emocional. O Espírito Santo entra nesse território com mansidão. Ele não condena a fraqueza, ele trata o vazio. Ele preenche o que a pessoa tenta compensar com excesso. Ele troca a ansiedade por paz, descontrole por domínio próprio, impulso por equilíbrio.
Ele realinha o coração para que a pessoa não procure em comida aquilo que só Deus pode oferecer: descanso, consolo, segurança. A avareza e a gula têm algo em comum. Ambas tentam preencher um medo interior. Uma tenta controlar, a outra tenta escapar. E o Espírito Santo cura as duas com a mesma chave: libertação do medo através da presença de Deus. A luxúria é um dos pecados mais presentes na vida moderna, mas também um dos mais escondidos. Ela não começa na ação, começa na imaginação. Surge naquele pensamento rápido, naquela curiosidade inocente, naquele clique que parecia sem intenção. E quando a pessoa vê, aquilo já virou um ciclo que prende, desgasta e humilha internamente. A luxúria cresce em silêncio, porque trabalha no terreno onde ninguém está olhando: a mente. O problema é que a luxúria não alimenta só o corpo. Ela enfraquece a alma. Ela cria um tipo de prazer que cobra mais do que entrega. Ela promete liberdade, mas instala escravidão. Promete alívio, mas deixa culpa. Promete controle, mas toma o controle. Muitas vezes, essa luta não é apenas com o desejo físico, é com feridas emocionais antigas. A pessoa que procura alívio em estímulos visuais ou fantasias pode estar tentando escapar de sentimentos que nunca tratou: rejeição, solidão, baixa autoestima, falta de carinho, falta de acolhimento emocional. A luxúria, nesse sentido, é como um curativo rápido colocado sobre uma ferida profunda. Só que ela nunca cura, só mascara. E é exatamente nessa área que o Espírito Santo age de maneira mais profunda. Ele não chega acusando, ele chega limpando. Ele não aponta o dedo, ele oferece restauração. Ele não expõe, ele reconstrói. O Espírito Santo trabalha na luxúria através de 3 movimentos: iluminação, ele revela o gatilho, mostra onde a queda começa, abre os olhos para a raiz do comportamento. Quebra de ciclo, ele oferece força no momento exato da tentação, uma força que a pessoa sabe que não vinha dela. Restauração de identidade, ele tira a pessoa do sentimento de vergonha e lembra quem ela é em Cristo: limpa, amada, perdoada e capaz de vencer. A palavra diz que somos templo do Espírito Santo, e isso não é só um conceito espiritual, é terapêutico. Quando a pessoa entende que o corpo, a mente e o coração foram criados para refletir a glória de Deus, a luxúria perde o glamour e mostra seu verdadeiro rosto: uma fraude. E o Espírito Santo, com paciência, vai ajustando os pensamentos, curando memórias, purificando a imaginação e reconstruindo limites. A grande verdade é que ninguém vence a luxúria com força humana. A pessoa até tenta, promete que não vai mais cair, apaga coisas, foge de ambientes, tenta se distrair, mas sem a ação do Espírito Santo, o ciclo volta. Quando ele entra, porém, algo muda. Não é só a tentação que enfraquece, é a vontade de ser livre que cresce. A alma volta a respirar, o coração volta a ter paz, o corpo volta a ser templo, não prisão. A luxúria tenta derrubar a dignidade da pessoa, mas o Espírito Santo devolve dignidade, pureza e identidade. Depois de entender cada uma dessas batalhas internas, soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria, dá para perceber que nenhuma delas é apenas um erro de comportamento. Todas são feridas da alma. Todas são brechas que se abrem nos momentos de cansaço, solidão, insegurança e desorientação. Mas aqui está o ponto-chave. O Espírito Santo não apenas corrige pecados, ele transforma naturezas. Ele pega a soberba e planta humildade. Ele pega a inveja e planta contentamento. Ele pega a ira e planta paz.
Ele pega a preguiça e planta propósito. Ele pega a avareza e planta generosidade. Ele pega a gula e planta domínio próprio. Ele pega a luxúria e planta pureza. É uma troca divina. Não é um tente ser melhor. É um deixe-me te renovar. A gente tenta vencer o pecado na força, mas o Espírito vence na essência. Onde a carne vê derrota, ele vê transformação. Onde você vê repetição, ele vê processo. Onde você sente vergonha, ele libera graça. E tem algo poderoso. Deus não abandona ninguém no meio da luta. Ninguém está tão preso que o Espírito não possa libertar. Ninguém caiu tão fundo que Cristo não possa levantar. Ninguém falhou tantas vezes que o Pai tenha desistido. O Espírito Santo é especialista em restaurar áreas que a pessoa já desistiu de tentar mudar. Ele age na mente, purifica pensamentos, reorganiza emoções, fortalece decisões e reacende a chama que o pecado tentou apagar. E quando ele se move, a mudança não é superficial, é estrutural. A pessoa não apenas deixa de praticar o pecado, ela perde o gosto por ele. Isso é libertação real. Agora, antes da oração, abra um espaço no coração. Respire fundo. Não importa como foi o seu dia, sua semana ou seu ano, o Espírito Santo está aqui e ele quer tocar exatamente onde você escondeu por muito tempo. Prepare sua alma, porque Deus vai operar. Se você sente que algum desses pecados tentou te prender, se alguma dessas batalhas é parte da sua realidade, ou se você simplesmente deseja uma transformação profunda, ore comigo agora. Não assista apenas. Participe. Deixe Deus trabalhar. Espírito Santo, eu te convido agora para entrar em cada área do meu coração. Que a tua luz ilumine todas as sombras e que a tua presença expulse todo o peso que não veio de ti. Senhor, quebra a soberba e planta a humildade. Tira a inveja e enche meu coração de contentamento. Restaura as feridas que alimentam a ira e derrama a tua paz. Arranca a preguiça que paralisa e reacende o propósito dentro de mim. Cura o medo que gera avareza e ensina meu coração a confiar. Fecha as brechas que alimentam a gula e derrama domínio próprio. Purifica meus pensamentos e liberta minha alma da luxúria. Jesus, renova minha mente, fortalece minha alma, santifica meu espírito e guia meus passos. Eu quero ser templo vivo. Quero viver em pureza, equilíbrio e obediência. Que cada área da minha vida seja governada pelo teu Espírito. Que eu declaro pela fé que estou sendo transformado de dentro para fora. A tua graça me sustenta, a tua presença me liberta e a tua mão me conduz para uma nova história. Em nome de Jesus, amém.